estamos aqui com a parte 2 do nosso conteúdo da semana sobre óxidos orgânicos. Então você que ainda não conferiu a parte 1, vai aqui no nosso canal, o último vídeo postado, acompanha a nossa parte 1 para poder seguir aqui ligadinho com a gente nessa parte 2. Então vamos lá. Então a gente vai começar falando sobre os óxidos indiferentes ou neutros. Eles são óxidos que não reagem com a água, nem com ácidos, nem com bases. Assim, os óxidos neutros não apresentam nem caráter ácido, nem caráter básico. São poucos os óxidos dessa classe. Entre eles a gente tem o CO, que é o monóxido de carbono, o N2O, óxido nitroso, NO, óxido nítrico, e entre outros, né? A gente estudou na parte 1 do nosso conteúdo sobre os óxidos que reagem com água, reagem com ácido, com base. E esses óxidos chamados de indiferentes ou neutros, eles não reagem nem com um nem com o outro, tá? Então aí a gente tem alguns exemplos. Eles são compostos gasosos moleculares formados por não metais. Mas o fato de serem indiferentes ou neutros não significa que esses óxidos não possam participar de outras reações. O monóxido de carbono, por exemplo, queima com muita facilidade, ou seja, ele participa da reação de combustão com muita facilidade. Óxidos duplos, mistos ou salinos são óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. A gente tem o exemplo aí do Fe3O4, que digamos que a formação dele vem do FeO mais o Fe2O3. E a gente tem também o exemplo aí do Pb3O4, que seria formado, por exemplo, de duas moléculas de PbO mais PbO2. Eles são sempre óxidos metálicos sólidos de estrutura iônica, reagem como se fossem a mistura de dois óxidos. Então aí tem para exemplificar a formação do Fe3O4, que a gente mencionou agora acima. A gente tem o FeO, reagindo com o ácido, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, dando um produto. E depois a gente tem o Fe2O3, reagindo novamente com ácido sulfúrico. Na hora que a gente balanceia, que faz todas as transformações aí na reação, que essas transformações, balanceamento, a gente não está estudando agora no momento. Depois que ocorrem essas reações, aí a gente tem o produto final, a reação final, originando o Fe3O4. Peróxidos são óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada, H2O2. A água oxigenada que está presente aí no nosso dia a dia, a gente utiliza bastante ela, seja para descolorir o cabelo, seja para tirar mancha de roupas. E aí tem uma formulazinha estrutural só para ilustrar basicamente o peróxido, que os dois átomos de oxigênio, né, ligados a outros dois átomos, que aí na imagem foi representado como uma letra R, só representando mesmo figurativamente. Aqui temos duas reações dando origem à água oxigenada. Seria a partir de um outro peróxido, que é o Na2O2, peróxido de sódio. Na primeira reação a gente tem ele reagindo com água, formando uma base, o hidróxido de sódio, NaOH, mais a água oxigenada. E na reação logo abaixo a gente tem novamente o peróxido de sódio, Na2O2, reagindo agora com um ácido, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, produzindo um sal, Na2SO4, e a água oxigenada, H2O2. A nomenclatura dos peróxidos ela é feita com a própria palavra peróxido. Como, por exemplo, a gente viu agora o Na2O2, é o peróxido de sódio. Os peróxidos mais comuns são o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, quando ele está na solução aquosa, ele se chama água oxigenada. Peróxidos dos metais alcalinos, Na2O2, K2O2, entre outros. E os peróxidos dos metais alcalino-terrosos, como BaO2. Óxidos importantes. Vamos falar de dois óxidos aqui para vocês conhecerem um pouco mais. É o óxido de cálcio, que é o CaO,
Ele é chamado de cal viva ou cal virgem. Ele é um sólido branco que só funde em temperaturas elevadíssimas, como 2.572 graus Celsius. Ele é preparado por decomposição térmica do calcário. A gente tem aí o CaCO3, carbonato de cálcio, reagindo e formando o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono. Ele apresenta as propriedades características de um óxido básico, reage com a água, CaO mais água, vai formar o CaOH2. O hidróxido de cálcio formado, chamado de cal apagada ou extinta, é pouco solúvel em água. Sua suspensão chama-se água de cal. Ele também reage com ácidos. A gente tem um exemplo aí na reação do CaO mais HCl, formando CaCl2 mais água. E a gente tem também o CaOH2 mais o dióxido de carbono, CO2, produzindo CaCO3 mais água. O CaO e o CaOH2 são as bases mais baratas de que dispomos. Por isso, são muito usados em construção civil, reboco, cimento, estuque, fabricação de tijolos, cerâmicas, na produção do vidro, como inseticida, fungicida, na agricultura para corrigir solos ácidos, na purificação de açúcares, óleos vegetais e sucos de frutas, na fabricação de tijolos refratários para fornos metalúrgicos e no tratamento de águas e esgotos. Aí a gente tem uma imagem do cal de pintura, é só para ilustrar para vocês um material que é usado na construção civil. E agora a gente tem o dióxido de carbono, CO2. Ele pode ser preparado pela queima do carvão ou de materiais orgânicos como a madeira. A gente tem aí o carbono reagindo com o O2 do ar, formando o dióxido de carbono, CO2. O CO2 gasoso é dissolvido sob pressão nas águas gaseificadas e nos refrigerantes. Ocorre nesse caso a reação do CO2, que é o dióxido de carbono, reagindo com a água, formando H2CO3. Essas águas gaseificadas e nos refrigerantes geralmente é o que faz com que tenha aquela pressão, aquele gás que sobe quando a gente abre. Quando a garrafa é aberta, ocorre a reação inversa. A gente tem o produto que foi formado anteriormente, o H2CO3, formando a água e o dióxido de carbono. Abaixo de 78 graus negativos, o CO2 torna-se sólido e é conhecido como gelo seco, também muito usado no nosso dia a dia. Esse nome provém do fato de o gelo seco não derreter para formar um líquido, como aquele gelo que a gente está acostumado a colocar no nosso congelador, mas sim sublimar-se, passando diretamente do estado sólido para o gasoso. Ele não passa para o estado líquido, como a maioria dos gelos que a gente utiliza com água normal na geladeira de casa. Ele passa diretamente do estado sólido para o gasoso. O gelo seco ele é usado em refrigeração, como nos carrinhos de sorvete, e também para produzir fumaça em shows, bailes, etc. Sendo um óxido ácido, o CO2 reage com as bases. Aí a gente tem aí um exemplo do NaOH, hidróxido de sódio, reagindo com o dióxido de carbono, CO2, formando o NaHCO3. As funções inorgânicas e a classificação periódica. Os elementos situados em uma mesma coluna da tabela periódica têm propriedades químicas semelhantes e, em consequência, formam compostos com fórmulas e nomes semelhantes. Isso decorre do fato de todos os elementos da mesma coluna apresentarem o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, das propriedades da tabela periódica, classificação periódica. Então, quem está chegando, quem está revisando agora, entra aqui no nosso canal, assiste as aulas que a gente já postou, que vocês vão ficar ligadinhos em todo o nosso conteúdo. Aqui a gente tem um exemplo da reação do NaCl, que é o nosso famoso sal de cozinha, Na mais Cl menos. Todos os elementos da coluna 1A, gente, que são os metais alcalinos, eles têm um elétron na última camada, que seria o caso do Na. Eles tendem a ceder esse elétron, transformando-se em cátion de carga mais 1. Por isso fica Na+. Já todos os elementos da coluna 7A,
que são os halogênios, eles têm 7 elétrons na última camada. Eles tendem a receber um elétron, transformando-se em ânions de carga 1-, por isso Cl-. Então, a gente falou agora dos elementos da coluna 1A, que tendem a ceder o único elétron que eles possuem, e dos elementos da coluna 7A, que já possuem 7 elétrons na camada de valência e tendem a receber mais um elétron para ficar com os 8 elétrons da sua camada de valência, todos preenchidinhos lá. A gente tem aqui os elementos da coluna 1A, que é o Na, o K, Rb e o césio, que é o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. E a gente tem os elementos da coluna 7A, que é o cloro, o iodo, o flúor e o bromo. A gente tem as fórmulas dos sais que eles formam. A gente olhou agora no slide anterior o caso do NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o que a gente conhece popularmente como sal de cozinha. A reação do Ki forma o iodeto de potássio, do RBF o fluoreto de rubídio e do CSBr o brometo de césio. Todos eles estão na coluna 1A e 7A, um tendendo a doar um único elétron e o outro tendendo a receber esse único elétron. A partir daí, a gente pode afirmar que quem conhece as fórmulas e os nomes de alguns compostos de um certo elemento químico pode deduzir as fórmulas e os nomes desses compostos. Bom, então é isso, gente. Com isso, a gente encerra a nossa parte 2 do conteúdo da semana. Aqui a gente tem um livro base que a gente sempre retira o nosso conteúdo, que é o Feltre de Química Geral, volume 1, 6ª edição de São Paulo, da editora Moderna, do ano de 2004. A referência das figuras que a gente utilizou ao longo do slide, ao longo do nosso material. A próxima aula que a gente postar para vocês vai ser a nossa aula de exercícios, com alguns exercícios para a gente resolver com vocês, tá bom? Aqui a gente tem o nosso Instagram, que é o @ski_matizando. Sigam a gente lá, podem mandar perguntas, dúvidas, sugestões no direct. A gente posta várias curiosidades, a gente posta resuminhos também em cada aula que a gente dá aqui, seja parte 1, parte 2. A gente posta lá os resuminhos com os principais tópicos que a gente falou nas aulas, que esses resuminhos auxiliam vocês na hora dos estudos. É até bom para vocês fixarem com os principais tópicos daquele conteúdo. Tem o nosso e-mail também, que vocês podem mandar dúvidas, podem mandar algumas questões que vocês estejam tentando resolver e não conseguem. É o é o esquematizandocontato@gmail.com. Então é isso. Se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem com os amigos. Qualquer dúvida pode comentar aqui também. Muito obrigada e até a próxima aula.